Saúde em Foco, à luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. O programa Saúde em Foco nasceu de uma visão inspiradora, ancorada em 3 pilares fundamentais e um legado. Nossa intenção mais profunda é criar um espaço onde o conhecimento seja uma força transformadora capaz de tocar vidas, fortalecer laços familiares e construir comunidades. Queremos que cada um de vocês, telespectadores e ouvintes, sintam-se valorizado, acolhido, respeitado, importante e bem informado. Nosso propósito é claro, oferecer conteúdo de qualidade através de conversas envolventes e troca de experiências que inspiram. Em cada entrevista e debate, abordamos temas relevantes e significativos, com o compromisso de impactar a vida das pessoas em Sergipe e em todas as regiões ao redor. Acreditamos que o aprendizado adquirido ao longo do tempo é capaz de moldar uma sociedade melhor e queremos que cada pessoa que nos acompanha perceba que tem o poder de fazer a diferença. Nosso interesse vai além da popularidade ou do engajamento nas redes sociais. Nosso desejo é criar um impacto verdadeiro e duradouro na vida dos nossos telespectadores e ouvintes, honrando cada história e respeitando cada experiência pessoal, buscando produzir conteúdos que realmente tenham valor, influenciando não apenas o presente, mas também as futuras gerações. O nosso legado é inspirar cada pessoa a perceber sua própria capacidade de realizar feitos extraordinários e a promover mudanças ao seu redor. Em cada encontro e debate, nosso compromisso é contribuir para o fortalecimento de uma sociedade mais consciente, informada e humanizada. Acreditamos que aqueles que possuem a luz do saber têm a capacidade de iluminar o caminho de outros, seja na família, entre amigos ou na nossa sociedade. O nosso objetivo é honrar e valorizar cada um dos nossos entrevistados, compartilhando seu conhecimento e celebrando as contribuições de instituições, ONGs, empreendedores e pessoas que, com seu trabalho, promovem a sociedade mais consciente e solidária, voltado para a saúde física, emocional e mental. A mensagem central que norteia o programa Saúde em Foco se resume nestas 3 palavras. Se na busca pelo conhecimento formos ofuscados pela vaidade e pelo orgulho e não usarmos nosso saber para ajudar o próximo, nosso conhecimento será empobrecido. Queremos lembrar que a verdadeira riqueza do conhecimento está em sua capacidade de transformar vidas e contribuir para o bem comum, que a humildade é reconhecer que todo aprendizado é uma oportunidade de servir e construir um mundo melhor.
compartilhando saber com generosidade e respeito, em prol de uma sociedade mais solidária e compassiva. Eu sou Sheila Queiroz, amiga, psicanalista clínica, educadora nas áreas de sexualidade infantil e emocional, palestrante, escritora e agora jornalista, e também apresentadora do programa. Então, para mim, é uma missão e um compromisso levar o conhecimento e o autoconhecimento a todos vocês. A verdadeira generosidade não se define pelo que é dado, mas pela disposição sincera de estar presente para ajudar o próximo. Os entrevistados do programa Saúde em Foco exemplificam essa virtude ao compartilhar suas experiências, conhecimentos e reflexões, transmitindo em cada palavra e gesto um legado inspirador de cuidado e dedicação ao próximo. Seja bem-vinda, doutora Aline. Nossa entrevistada de hoje já está aqui nos estúdios e ela vai dar um oi para vocês também. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço, Sheila, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje e poder contribuir de alguma forma. Com certeza. Gratidão a nossa de receber uma mulher tão ilustre. E vamos, né, Queiroz, dar início a todo o programa Saúde em Foco. E com nossa gratidão a todos vocês, telespectadores ouvintes da Rádio Jubileu 105.9 e que está acompanhando no canal do YouTube, @José Carlos Queiroz. Nós estamos aqui muito honrados com a presença da doutora Aline. E nós, para complementar essa nossa fala, nós temos um título que é muito importante nesses tempos de hoje, que é a influência da comunicação fragmentada, a importância de mensagens claras e completas. O que nós realmente, às vezes, os nossos telespectadores nos perguntam por que o programa Saúde em Foco não é fragmentado, para que venha a divulgar mais, mas esse não é o nosso objetivo do nosso programa, porque atualmente muitos conteúdos são fragmentados para obter visualizações e gerar benefícios financeiros. E isso acontece porque as pessoas, com a mente cada vez mais dispersa, não têm paciência para consumir conteúdos inteiros. Elas buscam informações que despertam emoções rápidas, prazer imediato e alimente o emocional momentaneamente. Em contrapartida, o programa Saúde em Foco tem como missão promover saúde integral para todos. E por isso, nossos conteúdos são apresentados de forma completa e coesa, valorizando sua saúde mental e emocional. E pergunte, qual é a diferença? Se nossos programas fossem fragmentados, o seu cérebro receberia apenas parte da informação. Isso poderia gerar compreensão incompleta ou distorcida, dificultando a formação de uma visão clara e lógica do conteúdo. E a falta de continuidade prejudicaria a capacidade de criar conexões entre as ideias apresentadas, isso gerando dificuldade de memorização a longo prazo, já que o cérebro precisa de contexto e narrativas completas para armazenar as informações de forma eficaz. Sem um contexto integral, você corre o risco de interpretar mal o significado ou a intenção de que foi apresentado. Sheila. Imagine isso quando você vai ao cinema, assiste o trailer ou ao filme inteiro. E depois de algum tempo, o que fica na memória? O trailer ou a história completa do filme? Da mesma forma, quando você assistir aos programas completos, permite que o seu cérebro processe a informação de maneira linear e coesa, facilitando a compreensão total. Forme conexões lógicas, entendendo a progressão das ideias e eventos apresentados. Armazene informações na memória de longo prazo, organizando-as em uma estrutura narrativa mais clara. E nossa escolha de não fragmentar os programas tem um propósito: ajudar você a desfragmentar a sua mente. E a dica para ter uma saúde mental, uma mente saudável e focada, reserve tempo para atividades de lazer, exercícios físicos e momentos de relaxamento. Priorize de 7 a 8 horas de sono por noite para permitir que o seu cérebro se recupere e processe todas as informações, e experimente técnicas como a meditação ou a respiração consciente para reduzir a ansiedade e melhorar o foco. Busque uma alimentação saudável para nutrir não apenas o corpo, mas também a mente.
Estabeleça objetivos realistas, lembrando-se de que a jornada é tão importante quanto o destino. E lembre-se da atenção à integridade da informação. É um ato de cuidado consigo mesmo. E as sugestões de temas para pesquisar é neurociência e memória, impacto da fragmentação de conteúdos e estudos sobre concentração e consumo de informação, a plasticidade neural, educação e processamento de informação. O programa Saúde em Foco tem cumprido a sua missão desde o início de 1º de maio de 2024, a iluminar e inspirar nossos ouvintes e telespectadores de forma profunda e significativa por meio de entrevistas relevantes. O programa se dedica a compartilhar conhecimentos valiosos e a valorizar as histórias de pessoas e instituições que fazem a diferença em nossa sociedade. Sou José Carlos Teles Queiroz, psicanalista em formação, programador neurolinguístico, escritor, compositor e jornalista. Telespectadores e ouvintes de todo o estado de Sergipe. O programa está disponível ao vivo pelo canal do YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, e uma parte em Aracaju pela Rádio Jubileu FM 105.9. Estamos com um novo objetivo a alcançar. O programa Saúde em Foco vai ao ar todas as segundas-feiras das 13h10 às 15h. Você pode acompanhar ao vivo pelo nosso canal no YouTube e também estamos focados em levar conteúdo transformador de qualidade às 75 cidades de Sergipe. Nosso compromisso é chegar a milhares de pessoas com conteúdo relevante e acessível com credibilidade. E tem um convite que eu gostaria de fazer para vocês, que nós estamos buscando parcerias com voluntários para fazer a diferença na vida de pessoas com deficiência auditiva. O programa Saúde em Foco, comprometido com a inclusão e acessibilidade, está em busca de pessoas de ONGs que possam atuar como tradutores da língua brasileira de sinais, Libras. Sua contribuição será essencial para nos tornar nossas entrevistas de conteúdo acessível, cumprindo a lei da acessibilidade, que é a lei número 10.098/2000, e garantindo que todos tenham acesso a informações de qualidade. Se você tem conhecimento em Libras e deseja colaborar com esta causa, entre em contato conosco. Juntos podemos construir um ambiente mais inclusivo e acolhedor. O contato do WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9, você pode 99607-2550, informando: quero ser um voluntário, quero ajudar o local das transmissões na Rádio Jubileu 105.9 FM, Aracaju, Sergipe. O programa Saúde em Foco vai ao ar todas as segundas-feiras das 13h10 às 15h. Faça parte desse time que transforma vidas e promove igualdades. Nós aqui queremos falar um pouco sobre arte feita à mão, Paula Freire. No Instagram, Paula Freire 7996615072, @Paula Freire Arte. Nós agora vamos para a entrevista. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, entrevista com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Ao vivo na Rádio Jubileu 105.9 e no canal no YouTube, @José Carlos Teles Queiroz. Nossa entrevista do programa Saúde em Foco destacaremos a atuação da Polícia Federal, uma instituição essencial para garantir a segurança, a justiça e o bem-estar do Brasil. Recebemos hoje, com muita alegria, a doutora Aline Marquezine Pinto, que é superintendente da Polícia Federal em Sergipe, uma líder que inspira e personifica o equilíbrio entre o cumprimento rigoroso da lei e uma abordagem humanizada. Ao lado de servidores comprometidos, ela demonstra que a missão da Polícia Federal vai além da aplicação da lei, integrando ações que promovem cidadania, proteção e educação. Durante a entrevista, abordaremos temas que revelam a importância do trabalho da doutora Aline e de toda a cooperação. Início da jornada, como a motivação, o estudo e a determinação moldaram sua carreira e abriram o caminho para conquistas, superação de desafios, momentos de aprendizado e resiliência ao cargo dos seus 21 anos de dedicação ao serviço público. Ética e disciplina, a base do trabalho da Polícia Federal.
evidenciando o comprometimento com os valores institucionais e o respeito à sociedade. A representatividade feminina, o impacto da liderança feminina no fortalecimento da igualdade e na inspiração para futuras gerações. Formação de novos agentes, o papel da doutora Aline como educadora e mentora, contribuindo para a excelência e a ética dos futuros servidores, o reconhecimento internacional, a projeção do Brasil no cenário global por meio de ações de liderança e inovação, humanização na segurança pública, iniciativas que aproximam a instituição da sociedade, promovendo confiança e colaboração. Integração entre forças de segurança, a relevância do trabalho conjunto entre diferentes instituições em prol da segurança e do bem-estar comum, as ações sociais e ambientais, esforços da Polícia Federal na proteção de recursos naturais, no apoio a programas educacionais e na promoção da cidadania, especialmente junto às famílias e às crianças. Com uma abordagem que alia inovação e sensibilidade, a liderança da doutora Aline Marquezine Pinto reflete o compromisso da Polícia Federal não apenas em aplicar a lei com firmeza, mas também em construir uma sociedade mais segura, educada e solidária. E esta entrevista promete inspirar o público ao mostrar que o esforço individual, a ética e o trabalho coletivo pode transformar vidas, proteger direitos e deixar um legado positivo. Não perca esta oportunidade de conhecer mais sobre o impacto e a humanidade por trás das ações da Polícia Federal. Não perca esta conversa transformadora e enriquecedora. Antes de iniciarmos o momento de perguntas, lembramos que você pode participar ao vivo, envie suas dúvidas para o WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9, número 99607-2550, informando o seu nome e cidade e pergunta relacionada ao tema da entrevista. Lito, o diretor técnico da Rádio Jubileu FM 105.9, revisará as contribuições e as perguntas poderão ser respondidas ao vivo ou encaminhadas para a resposta posterior. O programa Saúde em Foco é transmitido ao vivo para Sergipe pelo canal do YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, e em parte para Aracaju, pela Rádio Jubileu FM 105, toda segunda-feira, 105.9, será segunda-feira às 13h10 às 15, levando conteúdo transformador de qualidade disponível para 75 cidades do estado. Caso não possa acompanhar ao vivo, o programa estará disponível para exibição nos canais do YouTube, @TNAD-Portal da Cidadania 5025. Siga nos Instagram, @Sheila Queiroz Psicanálise e jcarlos.queiroz. Acompanhem as nossas programações. Como professora na Academia Nacional de Polícia, a doutora Aline contribuiu para a capacitação de novos agentes e coautora dos cadernos de Polícia Judiciária nos cursos de 2021 e 2022, moldando gerações futuras com conhecimento e ética. Sua participação no segundo encontro de mulheres policiais da Iberoamérica na República Dominicana e no curso de liderança de alta performance em Brasília, solidifica sua posição como líder global no setor de segurança pública. Desde março de 2023, doutora Aline Marquezine comanda a Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe, onde promove uma abordagem humanizada e integrada, fortalecendo os laços entre a Polícia Federal e a sociedade. E seus esforços recentes incluem palestras ministradas na Academia de Polícia Civil de Sergipe, a Cadepol, nas quais destacou a importância na integração entre a Polícia Federal e a Polícia Civil para a segurança pública. A trajetória de doutora Aline Marquezine Pinto é um exemplo de competência, determinação e empatia. Seu trabalho reflete o equilíbrio entre aplicar a lei com firmeza e promover a justiça social com sensibilidade, inspirando os servidores públicos e a comunidade como um todo. Obrigada, doutora Aline, por sua presença no nosso programa Saúde em Foco. E hoje temos a honra de recebê-la no nosso programa, doutora Aline, natural de Salvador, Bahia,
é uma mulher de destaque e uma referência em liderança e dedicação ao serviço público. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Bahia, UFBA, mestre em Direito e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Sua trajetória de 21 anos como delegada de Polícia Federal é marcada por conquistas notáveis e impacto social. Seus feitos ao longo da carreira evidenciam uma combinação de profissionalismo, inovação e humanidade. Doutora Aline desempenhou papéis fundamentais na estruturação e supervisão da Corregedoria Geral da Polícia Federal, coordenou assuntos internos, liderou núcleos de disciplina e correições no Rio de Janeiro e na Bahia, além de presidir a primeira Comissão Permanente de Disciplina do Rio de Janeiro, garantindo ética e responsabilidade nas operações policiais. Com experiência na liderança operacional, atuou como chefe de Delegacia de Repreensão em Crimes Previdenciários na Bahia, foi chefe substituta da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários. Também colocou como assistente de diretor de Tecnologia de Informação e Inovação, destacando-se pela sua estratégia. Atualmente, doutora Aline, ela é a superintendente da Polícia Federal em Sergipe. Muito obrigado pela sua presença, doutora Aline, no nosso programa. Eu que agradeço mais. Agora, suas considerações iniciais, doutora. Muito à vontade. Mais uma vez eu reforço a importância do convite dos senhores, não para mim especificamente, mas para a Polícia Federal no Estado, uma vez que é muito importante que a Polícia Federal apareça, mostre a sua cara, mostre as suas convicções e os seus projetos para a sociedade sergipana. Nós, por nossa própria inclinação para as investigações, tendemos a Polícia Federal a ser uma instituição mais recuada. No entanto, de algum tempo para cá, a gente observa o clamor da sociedade, especialmente de crianças e jovens, por conhecer um pouco melhor a entidade e aqueles que a compõem, que são, na verdade, o seu principal ativo. Então, é imbuída desse espírito que eu tenho fornecido algumas entrevistas, né, tanto quanto possível, para trazer essa informação sobre o espírito da Polícia Federal no Estado, mas também para mostrar esse aspecto de identidade humana daqueles que a compõem. Muito bem, agora nós queremos expressar nossa profunda gratidão por sua presença, honra recebê-la, compartilhar esse momento tão especial com a senhora. Agora vamos dar início ao nosso momento de perguntas, e vocês, ouvintes telespectadores, fiquem atentos para interagir conosco, enviando suas perguntas e sugestões. Sheila. Nossa primeira pergunta para a doutora Aline, queremos saber da sua trajetória. Começou com a graduação em Direito na UFBA, né? E o que motivou sua escolha por essa área e posteriormente pela carreira de delegada de Polícia Federal? Bom, eu acredito que a minha escolha pela área do direito tem muito a ver com o meu perfil, Sheila. O meu perfil de personalidade é muito voltado para a questão da estabilidade, da conformidade. E acredito que pessoas com esse perfil, você é uma estudiosa da área, né, da neurociência, da psicanálise, tendem a querer, né, o melhor para a sociedade dentro dos parâmetros das normas e também da melhor constituição do Estado Democrático de Direito. Então, o direito é uma área que possibilita a todos conhecer um pouco das nuances do Estado, né, das suas principais instituições, das normas que o regem, dos seus atores, e assim contribuir de alguma forma para influenciar a estabilidade das nossas instituições. Então, assim, de uma forma pessoal, acredito que a minha inclinação pelo curso de Direito ocorreu por essa razão. Já quanto à escolha para o cargo, né, de delegada de Polícia Federal, eu considero aqui fazer uma digressão. A época em que eu me candidatei no concurso, acredito que a Polícia Federal não tinha a envergadura, como eu posso dizer, midiática que tem hoje, né? Até por conta da própria disseminação dos meios de comunicação, das redes sociais, enfim. Então, o que me pautou
acredito que basicamente foi ter sido anteriormente, durante o período da faculdade, eu fiz vários estágios, sendo um deles à frente, junto à Procuradoria da República do Estado da Bahia, na área penal. E a Procuradoria da República, instituição co-irmã e parceira, né, nas ações da Polícia Federal, onde se desdobra a questão da acusação e, enfim, do oferecimento da denúncia posterior, me possibilitou o primeiro contato com os inquéritos da Polícia Federal. Obviamente que para uma atuação dentro do viés do Ministério Público. Então, trabalhava auxiliando o Procurador da República no oferecimento de denúncias, alegações finais, contrarrazões de recurso. Então, acredito que foi uma grande escola e dali, pouco menos, aliás, de um ano que eu concluí o estágio e a faculdade, né, veio o concurso da Polícia Federal e então eu passei, né, e passei a ocupar o cargo de delegada de Polícia Federal. Parabéns. Teixeira, a segunda pergunta. Doutora Aline, em seus 21 anos de atuação, quais foram os maiores desafios que a senhora enfrentou na Polícia Federal e como eles contribuíram para a sua formação como líder e profissional? Bom, a carreira, ela é repleta de desafios, desde o momento em que você ingressa na instituição. Acredito que eu posso destacar aqui alguns momentos já na gestão, mas eu prefiro dizer que no momento em que você ingressa na instituição, especialmente no cargo de delegado de Polícia Federal, você já vai pautando o seu caminho para a liderança. Então, você é líder de equipe no momento em que você vai executar uma operação na rua. Então, no cumprimento de um mandado de busca, no cumprimento de um mandado de prisão, você está ali à frente de uma equipe, você tem que distribuir tarefas. E à frente da condução de um inquérito policial, e eu conduzi inquéritos que resvalaram em grandes operações na Bahia, então você tem que exercitar essa condição de líder, que vai muito além da chefia, que vai para a inclinação de identificar perfis, de distribuir tarefas, de você trilhar o melhor caminho para a condução do objetivo. Então, acredito que tudo isso todos esses foram desafios que foram me forjando ao longo do tempo. Mas para falar de, assim, 2 desafios que marcaram minha carreira mais recentemente, eu acredito que eu posso citar a experiência como corregedora da Polícia Federal no Rio de Janeiro, né? A corregedoria é um órgão de controle interno e todas as polícias têm, né, esse órgão. A Corregedoria da Polícia Federal tem um viés um pouco diferente das demais corregedorias de órgãos públicos, não somente realiza controle interno por via de procedimentos administrativos disciplinares e sindicâncias, mas também realiza filtro de notícias crimes, né, um juízo de admissibilidade daquilo que será instaurado ou não. Enfim, é uma função com uma larga gama de atribuições, mas, obviamente, pela sensibilidade no que diz respeito a instaurar ou não procedimentos administrativos disciplinares e por opinar ou não pela punição de policiais, ela tem uma característica bastante própria, né? E nessa sequência ter assumido a coordenação de assuntos internos, que é vinculada à Corregedoria Geral da Polícia Federal, é um braço, por assim dizer, de inteligência do Corregedor-Geral da Polícia Federal e também realiza esse controle interno a nível nacional, no sentido de coerência, né, e retidão, não só dos procedimentos administrativos disciplinares, mas também dos inquéritos policiais que apuram condutas de policiais federais. Melhor dizendo, a gente, dentro da coordenação de assuntos internos, prima-se para que ambos os resultados, tanto na seara administrativa e disciplinar, quanto na seara criminal, tenham coerência e caminhem no sentido de um resultado efetivo para a sociedade. Muito
muitas informações, né? São conhecimentos que a sociedade precisa ficar atento a esses conhecimentos. A próxima pergunta, Sheila. Bora lá. Doutora Aline, a senhora desempenhou papéis de destaque na Corregedoria Geral da Polícia Federal, promovendo ética e responsabilidade. Como foi essa experiência e quais os aprendizados mais significativos dessa etapa? A senhora já listou vários aí, Foi. né? É só uma continuidade, né? Eu vou, antes, ressaltar que, em verdade, a Polícia Federal é um mundo. É um mundo. Então, assim, fazer parte da instituição é, por vezes, ter que se reinventar de acordo com a área em que você está atuando. Então, nós temos a área de polícia administrativa, que envolve uma gama de atividades, né? Controle de segurança privada, né? Também tem o controle dos portes e posse de arma de fogo, tem a questão da imigração, né? Do estrangeiro, enfim, e isso é uma área. A Corregedoria da Polícia Federal é outra área. Então, para tentar explicar um pouco para os ouvintes e de uma forma que seja mais compreensível, cada unidade da Polícia Federal, cada superintendência da Polícia Federal possui a sua corregedoria regional. Isso porque cada unidade, né, com a sua corregedoria, conhece bem as circunstâncias que ladeiam a superintendência, né? Como eu abordei anteriormente, eu fui corregedora regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, ou seja, atuei naquelas questões que diziam respeito ao controle interno da atuação dos policiais federais naquele estado, né? E ali, dentro da corregedoria, tanto regional como da corregedoria geral, a gente sempre está observando a questão da integridade, né, do respeito para com as normas, com a ética, com os princípios da instituição, especialmente, né, e o cumprimento das normas, tanto as leis como as normas internas da Polícia Federal. Então, basicamente, grosso modo, essa é a atuação da Corregedoria da Polícia Federal e que se reflete nas suas regionais, né? Mas, como eu introduzi na resposta à pergunta passada, tem uma peculiaridade das corregedorias da Polícia Federal e da Corregedoria Geral da Polícia Federal como um todo, que é exercer esse juízo de admissibilidade daquilo que a gente recebe de denúncia e de notícia-crime. Então, de onde é que recebemos? Tanto pode um cidadão comum apresentar uma denúncia, tanto anônima, pelos nossos canais de comunicação, anônimos, nós temos o Comunica PF, acho interessante divulgar, especialmente para a população em geral, é um QR Code que mantém o anonimato e o sistema é muito intuitivo a partir do momento em que você o acessa, como também nós recebemos notícias crimes dos variados órgãos que interagem conosco. Então, do Ministério Público Federal, do IBAMA, da própria Receita Federal, tantos e tantos órgãos, né, no que diz respeito à atuação da Polícia Federal enquanto Polícia Judiciária da União. Então, a Polícia Federal, a ela compete, né, a atribuição de apurar os crimes que atingem a União, as suas entidades autárquicas e empresas públicas no que diz respeito aos seus interesses, bens e serviços. Então, a nossa competência ela é residual em relação à Polícia Civil. No entanto, o que a gente recebe de notícias, tanto anônimas quanto de representações, enfim, é uma vasta gama. E para que a gente não se perca no meio disso tudo, é que a Corregedoria da Polícia Federal realiza esse filtro daquilo que nos chega para dizer exatamente aquilo que é da nossa atribuição processar e aquilo que não nos cabe processar, a gente dá o encaminhamento competente, seja para a Polícia Civil, seja, por exemplo, para
à Controladoria Geral da União, se tiver um viés meramente administrativo ou de improbidade administrativa, ressaltando que a Polícia Federal é uma polícia judiciária, é uma polícia de investigação, né? Tal qual a Polícia Civil, mas que atua no âmbito da União. Então, esse é o principal viés ali da corregedoria e que envolve, por suas próprias características, desafios próprios, né? E muitos, viu? Agora, uma outra pergunta, Sheila. Bora lá. Doutora Aline, como mulher em uma posição de liderança em segurança pública, que desafios a senhora encontrou ao longo da sua jornada e que mensagem deixaria para outras mulheres que desejam seguir carreiras na áreas de segurança? A área de segurança pública, Sheila, sabemos, né, isso ainda é lugar comum, é fato notório, que é um ambiente eminentemente masculino, né? E isso não é por acaso, né? As nossas crianças brincam de polícia, enfim, acho que isso está mudando um pouco, né? Já começa aí a mudar. Mas, quando eu ingressei na instituição, nos idos de 2002, então, ainda tinha muito desse viés. Então, éramos pouquíssimas mulheres, ainda somos muito poucas mulheres no âmbito da instituição, né? O que envolve desafios próprios. Envolve você saber lidar com uma mentalidade, com uma cultura que não vai ser modificada de um momento para outro, então é um processo. Mas nós temos um grande avanço, né, que é também uma questão de opção política. E tem que ser. Porque se assim não for, acho muito difícil que as mulheres consigam alcançar determinados espaços. Então é um processo em construção e como todo processo, como toda construção, obviamente, estar como mulher gestora, participante de processos de decisão e com a responsabilidade de ter nas mãos decisões tão cruciais, especialmente dentro de um órgão como a Polícia Federal, envolve uma série de desafios. E eu pontuo que o desafio ele não para quando escolhem as mulheres para ocupar determinadas funções. Em verdade, nós temos desafios que são subsequentes a isso, especialmente a questão da nossa legitimação. Então, ouvir a nossa voz parece lugar comum, mas não é. Ainda é complicado, né? Promover uma escuta ativa por parte dos homens e, vamos dizer, das pessoas em geral, né, dos diversos atores que constituem a sociedade. Mas, a partir daí, observar que há uma comunicação muito mais eficaz a partir da liderança feminina é um ganho. Mas não é sem dor, digamos assim, né? Sem dor no sentido de se desafiar e ir vencendo. E entender que isso, de fato, é um processo, né? É uma pedrinha em cima da outra, digamos assim. E em relação sobre uma mensagem que a senhora deixaria para as outras mulheres, né? Eu deixaria que vale a pena. Vale a pena você, no momento em que você se dispõe a entrar num órgão de segurança pública como mulher, né? E ir vencendo barreiras, esse progresso que você vê dentro e fora da instituição se torna muito mais palpável. Então, eu inspiro, sim, as meninas, né? Inspiro as estudantes que possam estar nos ouvindo, inspiro os senhores pais nesse sentido, porque é um ganho recíproco, tanto para a sociedade quanto individual para elas mesmas. Então, vale a pena, é um legado que acredito que todas nós que fazemos parte do sistema de segurança pública e também estamos à frente de outras funções de liderança podemos deixar.
Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos entrevistando no programa Saúde em Foco a doutora Aline Marquezine Pinto, superintendente da Polícia Federal de Sergipe, em Sergipe, natural da Salvador, Bahia, um exemplo de liderança, dedicação e compromisso com o serviço público, graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito e Políticas Públicas pela Unirio. Sua trajetória profissional é marcada por 21 anos de contribuições relevantes como delegada da Polícia Federal. Ela desempenhou funções estratégicas, incluindo estruturação e supervisão da Corregedoria Geral da Polícia Federal e a coordenação do Núcleo de Disciplina e Correções. Também liderou ações como chefe da Delegacia de Repreensão a Crimes Previdenciários na Bahia e colaborou com assistente do diretor de Tecnologia da Informação, sempre com uma visão inovadora e estratégica. Sua dedicação evidencia um profissionalismo exemplar, somando um impacto social significativo. É uma honra compartilhar esse espaço com alguém que inspira pelo exemplo. Participa ao vivo do programa Saúde em Foco. Envie suas perguntas pelo WhatsApp da Rádio Jubileu, FM 105.9, 99607-2550. Seu nome, cidade e sua pergunta. O diretor técnico da Rádio Jubileu, Lito, analisará suas contribuições e as perguntas poderão ser respondidas ao vivo. Vamos continuar com as perguntas, Sheila. Mais uma perguntinha, né? Doutora Aline, seu trabalho como professora na Academia Nacional de Polícia é inspirador. O que a senhora considera essencial para formar novos agentes e líderes na segurança pública? Bom, Sheila, eu acredito que a formação policial, que tradicionalmente sempre foi muito vocacionada à questão operacional, e é óbvio que não podemos nos apartar dela, né? Então, treinamento operacional, treinamento de tiro, treinamento de defesa pessoal, treinamento de técnicas operacionais, isso é a alma, digamos assim, né? Na essência da atividade policial, e não podemos nos separar dele. No entanto, tenho certeza, até porque eu venho observando isso, e até como parte integrante desse processo, quando ministrei aulas na Academia Nacional de Polícia, o viés comportamental dos policiais federais vem sendo bastante trabalhado na Academia Nacional de Polícia. Nós necessitamos do olhar para essa questão comportamental, porque a polícia, a despeito de todo o seu aparato operacional, e com isso lidar com a sociedade, nós também temos questões que dizem respeito ao cuidado com o nosso efetivo, com a humanidade do nosso efetivo, exposto a risco, exposto a regiões de fronteira. Então, eu acredito que a nova visão de formação dentro da Academia de Polícia Federal tem privilegiado esse aspecto, né? Então, assim, de olhar realmente para a questão comportamental e de como a instituição pode auxiliar na formação do policial de uma forma sistêmica. Então, dele se ver não só como um agente de segurança pública, mas também como um pai de família, como um esposo, como alguém que contribui de forma decisiva tanto no seu meio interno quanto externamente para o bem-estar da sociedade. Então, essa mudança de trabalhar o ambiente situacional e a identidade do policial dentro desse aspecto de comportamento, me parece que é vamos dizer assim, o grande pulo do gato de mudança da Academia Nacional de Polícia hoje, que prima muito por esse olhar para a identidade do policial. Isso porque nós sabemos que as questões que dizem respeito a questões psicológicas atingem os policiais como um todo, e os policiais federais estão inseridos nesse contexto. Então, nós havemos que olhar, sim, para essa questão. Então, essa nova visão e esse aspecto, e também fazer com que a formação na Academia Nacional de Polícia, ela tenha um viés contextualizado, ou seja, que o policial se sinta parte integrante de todas as áreas da Polícia Federal e as conheça, ainda que minimamente,
torna esse policial muito mais apto e capaz a entregar o seu melhor pela instituição, na medida em que ele compreende a importância daquela função que ele exerce, seja burocrática, seja operacional, dentro de um contexto maior que é a instituição. Agora nós vamos falar um pouco sobre a participação, Sim, doutora Aline. Do evento internacional, doutora Aline, Isso. que a senhora participou, Isso. com o encontro de mulheres policiais da Iberoamérica. Como foi todo esse movimento aí? Sei que só tem muita coisa para falar sobre isso. Então, acredito que o convite surgiu, né, na medida em que esse encontro já vem se realizando, se não me engano, foi o 2º ou 3º. Não vou, assim, não vou afirmar, porque eu não tenho certeza se foi o 2º ou 3º, e a Polícia Federal é convidada a indicar algumas participantes, né? Então, nessa edição do evento, foi a diretora nacional da Academia, a diretora da Academia Nacional de Polícia, né, a doutora Luciana, e fui convidada também representando as superintendentes, né? Hoje nós somos 9 superintendentes em alguns estados da federação. A participação em um evento como esse reforça a questão da cooperação internacional da Polícia Federal, né? Hoje não há que se falar em uma boa polícia sem essa questão da cooperação policial internacional. Ela está cada vez mais presente, né, e ela deve ser enfatizada, porque sabemos que hoje lidamos com a questão da lavagem do dinheiro, da evasão de divisas, e isso tudo, né, esse espectro financeiro faz com que tenhamos que usar cada vez mais dos instrumentos da cooperação jurídica, tanto policial, a cooperação internacional, tanto jurídica quanto policial, né? Então, eventos como esse reforçam a união entre as instituições, obviamente, de acordo com as suas peculiaridades. Para mim, pessoalmente, marcou nesse evento nós lidarmos e podermos presenciar como são diversas as polícias em que atuamos. E a Polícia Federal, nesse contexto da Iberoamérica, ela tem um aspecto diferenciado, sim, porque ela é uma polícia investigativa, e as demais instituições que faziam parte do evento normalmente têm um aspecto mais militarizado. E até isso é bastante importante de ver, porque nós vimos o quanto a voz das mulheres ainda tem que crescer, especialmente em países, né, desse contexto, da América Central, enfim, porque elas têm cargas horárias pesadas, né? É a igualdade que também tem que ser vista na medida das suas desigualdades. Então, elas são mães, elas são esposas, elas são donas de casa, e dá para ver, né, embora o Brasil ainda tenha muito o que avançar, isso também é notório, que a realidade dessas mulheres no contexto das suas polícias ainda demanda um avanço ainda maior, né? Porque as cargas horárias que elas cumprem, né, e considerando que muitas vezes ali nós temos polícias ostensivas ou polícias de rua, demandam uma atenção muito maior para com a condição feminina. Ao mesmo tempo, eu observo a presença das mulheres nessas instituições que têm essa condição diferente da polícia judiciária brasileira, na polícia judiciária, no caso, falando da Polícia Federal, como um enorme avanço. Porque em outro momento seria até inconcebível se falar da presença de mulheres, né, ali naquelas polícias. Então, minha admiração por elas foi enorme, porque me parece que estão conseguindo galgar a lugares ali de generais, enfim, que são bastante significativos, né, para essa proposta de mudança, né? Então, assim, dentro desse contexto da cooperação internacional, entender o que cada polícia pode ajudar e em que medida
é sobremaneira importante. E também observar como, né, cada mulher pode participar, né, e dar a sua contribuição e tem a sua representatividade dentro das diversas instituições policiais. Muito importante esse, o papel da mulher em todo o contexto da segurança. Doutora Aline, desde que a senhora assumiu a Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe, além de uma gama de atribuições administrativas, a senhora tem trabalhado para humanizar as ações da instituição. Quais iniciativas a senhora tem promovido para fortalecer essa abordagem? Queiroz, eu vejo a Polícia Federal, antes de mais nada, como uma polícia cidadã. Essa é a tônica que a nossa direção geral, de modo geral, nos incentiva a dar, e acredito também que os perfis que foram escolhidos para estar hoje à frente das 27 unidades da federação têm essa abordagem. Então é com essa visão de uma polícia cidadã que nós tentamos cada vez mais nos aproximar da sociedade sergipana. E eu poderia citar alguns programas que nós estamos envolvidos e que visam aproximar a Polícia Federal da sociedade. Então, desde que cheguei aqui, para citar alguns desses programas, podemos falar do GPRED, que é o Grupo de Prevenção ao Uso de Substância Entorpecente, né, enfim, e outras drogas. Em verdade, é um programa todo modelado, né, feito com base científica para atingir o público infantil, né, de escolas públicas. Não constitui um programa baseado apenas em palestras, mas sim com uma metodologia própria que foi estudado e tem como núcleo a nossa CGPRE, que é a Coordenação Geral de Repressão a Entorpecentes. Foi concebido ali, eles treinam os replicadores e esses replicadores vão para as pontas e treinam outras pessoas. Aqui nós conseguimos trazer os principais monitores do programa Tamo Junto, que é o programa do GPRED, né? E aqui a gente fez uma replicação tanto para professores da rede estadual, foram indicados pela Secretaria de Educação, né? E agora nós estamos procurando ampliar. Fizemos, salvo engano, Sergipe foi o terceiro estado no Brasil a trazer o GPRED. Envolve 12 aulas contínuas. Cada aula tem uma sequência, portanto é importante demais não interromper essas aulas. E nós fizemos uma primeira experiência que foi concluída agora no Dia das Crianças. Nós conseguimos concluir com, inclusive, uma visita das crianças da turma que foi a piloto no estado deste programa, em parceria, como eu já disse, com a Secretaria de Educação, e buscamos ampliá-lo, né? Uma outra vertente que a gente vem atuando na questão social e que propicia essa aproximação da Polícia Federal com a sociedade é dentro do espectro do programa Guardiães da Infância. O programa ele é concebido tanto no âmbito da Delegacia de Defesa Institucional e Direitos Humanos, quanto no âmbito da nossa DeleCyber, que é repressão a crimes cibernéticos. Então, nós temos a doutora Paula e o agente Davi, que percorrem escolas, falando um pouco sobre cyberbullying, falando um pouco sobre extorsões que podem acontecer no ambiente cibernético, né, de forma a prevenir as crianças para que elas não enveredem, né, dentro da mentalidade infantil e imatura, possam localizar e identificar determinados perigos. Começamos com essa parceria. Nosso efetivo é muito pequeno e, obviamente, a gente tem as nossas atividades operacionais, mas podemos dizer que já estamos com uma fila ali de pedidos, né? E foi uma experiência muito, né, grandiosa, tanto para os nossos policiais, quanto para a escola que recebeu o programa. Falta-nos capilaridade para atingir ainda um número maior de escolas, mas estamos à disposição. Mesmo as escolas particulares que se interessem podem nos procurar
e especialmente as escolas públicas, né? A gente está ali com a ponte com a Secretaria de Educação, mas a gente pode facilitar esse contato. E ainda dentro desse aspecto social, bom, teria eu outros projetos, não sei se estaria aqui à frente da superintendência para poder alcançá-lo, né, como aí é uma questão mais para o futuro, do passaporte itinerante. Acredito que dá para a gente avançar, porque é uma questão que, particularmente a mim me angustia, que é o fato de que a única representação da Polícia Federal em Sergipe está em Aracaju. Então, nós temos um estado pequeno, mas que demanda a nossa atuação nos municípios do interior do estado. Então, promover esse aspecto itinerante é uma outra vertente que a gente busca alcançar, né? Mas, fora isso, também nós tivemos na nossa Delemig, recebemos um professor de português, que fez uma parceria com o nosso núcleo de imigração, né, para dar aulas àqueles estrangeiros que estão aqui em Sergipe, que têm deficiência com a língua portuguesa. Foi um projeto que foi muito bonito, né? Nós também tivemos repercutiu muito bem, foi, se eu não me engano, um professor do IFES, né? E ali o Dr. Juan, à frente da Delemig, conduziu muito bem esse projeto. Então, nós estamos com pequenas pontas, né? Mas queremos ainda avançar ainda mais dentro desse espectro de polícia cidadã. O interessante, doutora, é quando se trabalha com a criança, se trabalha com a família e trabalha com toda aquela comunidade. É uma forma de chegar na comunidade através das escolas e esse projeto desses imigrantes, né, para ensinar o português, isso traz cidadania. Uhum. Isso é um projeto muito bonito, que precisa realmente ser bastante divulgado, porque existem muitos imigrantes ainda que estão passando por essas questões de não saberem dialogar direito, conversar, e com isso perde-se muito, né, da sua locomoção, o desenvolver empregos, algumas questões assim. E eu gosto de parabenizar o programa, parabenizar pelas ações que a senhora tem trazido aqui para o público, e esse conhecimento faz diferença. Esse conhecimento faz diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Sheila, mais uma pergunta. Para outra pergunta. Doutora Aline, desde que assumiu a superintendência regional... Essa pergunta daqui, agora. Doutora Aline, a senhora ministrou palestras sobre a integração entre a Polícia Federal e a Polícia Civil. Por que essa integração é tão importante e como ela pode beneficiar a segurança pública? Trata-se de algo bastante premente hoje na sociedade brasileira, que a criminalidade vem avançando, né? É lugar comum falar hoje em crime organizado. Mas o que nós vemos é que essa criminalidade organizada, que antes se concentrava em grandes centros, já há algum tempo vem avançando para o Nordeste, né? E aí nós falamos das facções, nós falamos da criminalidade violenta, e esse é um vetor que, embora a Polícia Federal trabalhasse através da sua DRE, que é a Delegacia de Repressão Entorpecente, e da DELEPAT, Delegacia de Repressão a Crimes Patrimoniais, especialmente aquelas organizações que, né, tinham por alvo esses crimes patrimoniais interfronteiras, né, interestaduais, intermunicipais. Esse era a nossa atuação quanto a esses crimes, mas aos poucos nós fomos, digamos assim, a sociedade, acredito que a realidade, melhor dizendo, impôs que a Polícia Federal ampliasse o seu rol de atuação. Exatamente em razão desses fatos, da expansão da criminalidade violenta e organizada. E como fazer isso? Através da integração das diversas instituições de segurança pública. Obviamente, a Polícia Militar e a Polícia Civil possuem uma maior capilaridade, até por conta da sua gama de atribuições, que é muito maior do que a da Polícia Federal, né? E eles têm uma presença mais ostensiva na sociedade.
E a Polícia Federal, por sua vez, ao longo do tempo, especializou-se em atividade de inteligência, né, em recuperação de ativos, no combate à criminalidade voltada para os crimes financeiros, né? Então, na hora que a gente une essas diversas perspectivas, é óbvio que a gente ganha mais força. O aparato de segurança pública ganha mais força. Então, essa é uma realidade que se impõe e que vem sendo cada vez mais reforçada, e essa integração com as demais forças da segurança pública, ela se faz premente e urgente. Daí porque, no início da nossa gestão, lá em 2023, já havia uma proposta do então ministro da Justiça, Flávio Dino, a implementação em cada uma das unidades da federação das FICOS, das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, e Sergipe não poderia estar de fora desse contexto. Então, a despeito de haver ações, já haviam ações conjuntas, mas de uma forma mais esporádica, as FICOS, a FICO sergipana, veio a consolidar uma atuação mais estratégica, né, pautada com foco, com propósito, para atingir esse objetivo maior de trazer segurança à sociedade. Nada melhor do que nós termos reunidos em um só lugar, em uma mesma força, a Polícia Federal, hoje Polícia Rodoviária Federal, hoje nós temos a Senapem. Sergipe não tem presídios federais, mas nós temos policiais do Senapem envolvidos também na nossa FICO, policiais penais, e aqui faço um agradecimento à doutora Viviane, da Sejuc, que foi uma entusiasta logo no início da criação da FICO, né? E a Secretaria de Segurança Pública, por meio do senhor secretário, doutor João Eloy, também encampou o projeto, e hoje nós temos também policiais civis e policiais militares. Acredito que foi um ganho muito grande para o Estado. Espero que tenha sido um passo para não se voltar atrás. Acabamos de renovar por mais 2 anos, né, o acordo de cooperação técnica que viabiliza a FICO no Estado. Então, nós temos aí um aparato que envolve, inclusive, reforço orçamentário para a atuação da FICO, vindo diretamente do Ministério da Justiça. E considerando a proximidade do Estado com a Bahia e a questão das facções na Bahia, e também com o Estado de Alagoas, acredito que seria muito ruim que o Estado ficasse também sem ter a sua FICO. Mas essa realidade se apresentou, a Polícia Federal contou com a cooperação destes órgãos que já citei e, aliás, esse reforço interinstitucional tem sido um outro escopo da nossa gestão desde o seu início. Essa aproximação, tudo que nós estamos engendrando na Polícia Federal do Estado de Sergipe, conta e parte dessa aproximação com diversas instituições. Como eu já mencionei anteriormente, né, desde a Secretaria de Educação, que as pessoas podem dizer assim, nossa, Polícia Federal, parceria com a Secretaria de Educação, mas temos com a Secretaria de Saúde, agora com o TCE, com o TCU, enfim, cada vez mais vimos reforçando esses laços de cooperação interinstitucional. Isso é importante para as famílias, para as nossas crianças, porque essa integração das instituições fortalece a segurança e o compromisso, né? E para que a sociedade tenha essa segurança bem coesa, né, em todos os aspectos. Nós estamos, nesse momento, telespectadores e ouvintes, nós estamos entrevistando no programa Saúde em Foco a doutora Aline Marquezine, superintendente da Polícia Federal em Sergipe, natural de Salvador, Bahia, um exemplo de liderança, dedicação e compromisso com o serviço público. Graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito e Políticas Públicas pela Unirio, sua trajetória profissional é marcada por 21 anos de contribuições relevantes como delegada de Polícia Federal. Ela desempenhou várias funções estratégicas, incluindo estruturação e supervisão da correção geral da Polícia Federal,
e a coordenação de núcleos, disciplina e correções. Também liderou ações como chefe da Delegacia de Repreensão em Crimes Previdenciários na Bahia e colaborou como assistente do diretor de Tecnologia da Informação. Sempre com uma visão inovadora e estratégica, sua dedicação evidencia um profissionalismo exemplar, somando a um impacto social significativo. É uma honra compartilhar esse espaço com alguém que inspira pelo exemplo. Participe ao vivo do programa Saúde em Foco e envie suas perguntas pelo WhatsApp Rádio Jubileu FM 105.9 99607-2550. O nome e a cidade e sua pergunta. O diretor técnico da Rádio Jubileu, Lito, analisará suas contribuições e as perguntas poderão ser respondidas ao vivo ou posteriormente. Mais uma pergunta, Sheila. Vamos lá. Tá muito bom, né, Queiroz? Muitas informações, uma riqueza. Doutora Aline, a sua trajetória é um exemplo de dedicação e excelência. Que conselho a senhora daria para jovens e profissionais que desejam trilhar um caminho de sucesso no serviço público, especialmente em áreas que têm desafios e senso de dever cumprido? Arrisquem-se. Acho que arriscar-se é a chave. E arriscar-se principalmente a mudança. É claro que quando a gente começa no serviço público, eu acredito que na área privada também, entendemos que nosso perfil, nosso jeito de ser, a nossa identidade, nos encaminha mais para determinadas tarefas, né? E também não é nada demais falar que é normal que a gente acabe se aperfeiçoando ali em determinadas atividades e fique por um tempo, né? E a gente vai se capacitando dentro daquilo que a gente costuma trabalhar. A Polícia Federal, ela tem uma coisa que nos engrandece muito, que é essa vastidão de atribuições que está sob seu guarda-chuva e que vem cada vez sendo mais ampliado, e as diversas ações de capacitação, né? Então, a gente envereda ali, no meu tempo, vamos dizer assim, de anterior gestão, a gente costuma dizer de chão de fábrica, né? Então, como delegada que preside inquéritos, ia para operações, eu sempre fiz toda espécie de capacitação que me foi apresentada. De combate a crimes cibernéticos, de combate a tráfico de pessoas, de combate à pedofilia na internet, enfim. E isso você vai se arriscando. Vai se arriscando na medida em que você vai se capacitando e aí você está ali, né, seguindo uma trilha na área de investigação. Quando eu recebi o convite para ir para a corregedoria, então a gente se pergunta, né, nossa, mas eu sou delegada, eu trabalho com investigação, vou me desviar, digamos assim, do meu foco. Mas o fato de você encarar novos desafios, ir para uma área diferente, né, também participar das capacitações que são afetas àquela área, vão desenvolvendo e moldando a sua personalidade. Sim. E fazendo com que você alcance, né, abrace outros desafios. Eu vou citar algo que eu não mencionei aqui da minha trajetória profissional. Eu trabalhei muitos anos em corregedoria, como já mencionei, né? E quando eu recebi um convite do então diretor de Tecnologia da Informação e Inovação para acompanhá-lo na assistência à DTI, hoje Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. E na ocasião eu acreditava que porque eu fui talhada ao longo da minha vida profissional ou para atividade de investigação ou para atividade de corregedoria. E pensava eu o que fazer numa diretoria de tecnologia, né? Eu não tenho formação em ciências da computação. E então ele me disse, não, a linha é gestão. E às vezes as pessoas identificam em nós coisas que nem nós conseguimos ver, né? Então agradeço também a esses mentores que eu tive dentro da instituição. E foi ótimo. A diretoria de tecnologia da informação, assim, foi uma grande mudança na minha carreira.
me proporcionou o contato com essa questão de contratações, de ordenação de despesa, orçamento financeiro, estudos técnicos de contratação. Era um novo mundo que se abria. Então a gente fica resistente, mas arrisque-se. Você quer construir uma carreira que faça diferença para a instituição? É óbvio que, assim, acredito eu, que toda função ela faz diferença para a sociedade. Quando é feita com amor, quando você faz aquilo que você faz com dedicação, com inspiração, aquilo repercute de alguma forma. Mas se há a intenção de alcançar outros patamares ou outras atividades, acho que a palavra de ordem é arrisque-se. Obviamente, esse arriscar-se é com cuidado, né? É um arriscar-se com cuidado, saber onde está colocando o pé e que vai exigir, sim, uma cota de sacrifício pessoal e desafios, mas é o que eu penso e é assim que eu incentivo também aquelas pessoas que trabalham comigo e que eu vejo que tem potencial e vontade de galgar outros lugares. Essa pergunta, doutora Aline, ao olhar para tudo o que a senhora conquistou, para o impacto que gerou, qual é o legado que a senhora deseja deixar como enxerga o futuro da segurança pública no Brasil? Bom, meu legado, eu acho que eu já falei bastante sobre ele aqui, né? Eu acredito muito no aprendizado e no liderar pelo exemplo. Então, e no puxar pela mão aqueles que nos acompanham, especialmente as mulheres, né? É óbvio que a gente não descura dessa questão. Então, esse legado do exemplo, né, acredito que seja, e principalmente pela força e vontade de trabalhar, seria o meu pessoal. Agora, o futuro da segurança pública no Brasil... esse legado da segurança pública no Brasil, eu vejo que, como toda questão grande, e ela é grande, ela é um processo. Então, eu vejo segurança pública no Brasil como um processo de amadurecimento. É um processo em que nós estamos cada vez mudando os nossos escopos, os nossos objetivos, de acordo com o momento e com o tempo em que a criminalidade se reinventa dentro de um país como esse. Mas isso é bom. Isso é bom que nós vamos nos reinventando. Errados estaríamos se estivéssemos parados lá atrás, utilizando das mesmas ferramentas e dos mesmos instrumentos, com vistas a coibir a criminalidade. Eu falei sobre essa nova formação da academia de polícia, sobre esse viés comportamental, e acho que ela tem tudo a ver com isso também, né? Então, na verdade, é um processo em construção, observação e construção. Doutora Aline, a Polícia Federal tem, como a senhora falou, o foco na cidadania, né? No bem social, na questão ambiental, e nós estamos passando hoje momentos, como ecossistema, né? Por vários desafios, e nós pensamos muito na nossa geração futura, nossos filhos, né? Como é que eles estarão lá na frente? E como a Polícia Federal tem contribuído para ações sociais e ambientais que vão além da segurança pública, e quais têm sido os principais esforços na proteção dos recursos naturais, no apoio a programas educacionais e na promoção da cidadania, especialmente iniciativas que impactam diretamente famílias e crianças. No início desta gestão, alguns pilares foram colocados pela nossa direção geral. E um deles, e não poderia deixar de ser, a questão ambiental, que também salta aos olhos, né, os impactos que tem na nossa vida cotidiana. Então foi criada uma diretoria
no âmbito da nossa direção-geral, no âmbito do nosso órgão central, que é a Diretoria de Meio Ambiente e Amazônia, a DAMAS. Só isso eu acho que já demonstra a importância e o destaque que o órgão tem conferido a essa questão, né? Então, as ações de investigação como um todo, elas estavam ali sob o guarda-chuva, digamos assim, da nossa DICOR, que é a Diretoria de Combate ao Crime Organizado, mas houve uma separação para uma criação de uma estrutura própria que se dedique a uma doutrina de preservação ao meio ambiente, de como fazê-lo da melhor forma, no âmbito da DAMAS, né? Obviamente, a diretoria, ela tem muito o enfoque de olhar para as questões da Amazônia, por tudo que nós estamos vivenciando nos últimos tempos. Então, a questão dos garimpos ilegais, do avanço das queimadas, que foi bastante veemente esse ano. Então, o próprio governo federal destacou verbas próprias, né, para sanar essa questão. Então, essa atuação, né, voltada à proteção da Amazônia Legal, ela é bastante veemente. E, paralelamente a isso, eu acredito que temos que pensar, por exemplo, a gente fala muito da questão do garimpo e, obviamente, ali nós temos pessoas com alto poderio econômico, mas também há pessoas, né, aquelas pessoas que vão arriscar a vida no garimpo. Eu acredito que essas ações da nossa diretoria têm esse olhar também de, obviamente, tentar reformular a vida dessas pessoas para que também não fiquem sem uma atividade econômica, né? Isso no âmbito, como eu já disse, ali da Amazônia. E repito, sem desconhecer que há grande poderio econômico atuando também nessa atividade, né? No que diz respeito aqui ao estado de Sergipe, nós estamos num processo de ampliar a nossa visão sobre qual é a real, né, situação ambiental do estado de Sergipe no que diz respeito à atuação da Polícia Federal, como Polícia Judiciária da União. Nós temos muita notícia de extração de areia, mas embora o estado seja um estado de dimensões pequenas, territorialmente falando, nós temos um bioma diverso, né? Então, nós temos a questão dos mangues, temos a questão ainda de um resquício de Mata Atlântica, né? Temos a questão da carcinicultura. O que temos procurado fazer é integrar a atuação da Polícia Federal com dados científicos. E, para isso, um acordo de cooperação que firmamos com a Universidade Federal de Sergipe é de grande importância, porque eles detêm ali dados científicos que nos permitem ver além daquilo que nos é trazido por notícias crime, né? Eu insisto muito na divulgação do Comunica PF, porque ele é uma forma de fazer chegar à instituição formalmente as denúncias que digam respeito a essas questões que atingem a caatinga sergipana, que atingem os nossos manguezais. Então, é necessário, mais do que a gente saber que isso acontece, que as denúncias nos sejam trazidas de forma que a gente possa atuar. Uma outra vertente que a gente vem atuando de uma forma mais premente aqui no Estado, no que diz respeito às questões ambientais, é com o fortalecimento da atuação do nosso grupamento de polícia marítima, o nosso GEPOM, que atua no porto em Barra dos Coqueiros, né? Nós fortalecemos o GEPOM, o encorpamos de embarcações, então hoje nós temos embarcações fluviais, marítimas. Pela primeira vez no Estado, e nesse ano de 2004, foi feita a patrulha da costa inteira sergipana, e isso tem um efeito preventivo também. Mais do que repressivo, preventivo. Na hora que o GEPOM se faz presente com a sua patrulha, obviamente ali tem um efeito de recuo para aqueles que estão
enveredando pela prática de atividades, né, que maculam o ambiente na costa sergipana. E isso a gente observou. Então, nós sim tivemos prisões em flagrante, mas há o efeito exemplificativo educacional para aquelas populações. Então, estamos caminhando, além de ações de parceria com a Marinha, enfim. Mas esse fortalecimento do GEPOM, ele é também algo que temos que olhar com bastante admiração, né, para a Polícia Federal no Estado hoje, porque, em verdade, na hora que a gente tem uma patrulha costeira efetiva, você trabalha, você descobre cifras negras, coisas que, na verdade, a gente, né, nunca diria, não, isso não acontece no Estado, mas a patrulha costeira, ela permite, sim, chegar a essa criminalidade que também acontece, né? Embora Sergipe seja um estado pequeno, mas é uma região de passagem, nós temos que estar atentos a isso. O que a gente percebe é, como a senhora fala sobre a questão educacional, a prevenção, né? Isso é muito importante, porque essa prevenção traz uma certa tranquilidade para a sociedade, né? E a questão também, quando a senhora fala dos programas que falam em escolas, né? Na escola também, né? Para trabalhar com essas crianças, para que elas tenham essa consciência ambiental nas escolas, porque ela vai levar para seus familiares, né? E vai chegar lá para o pai, mãe, olha, isso aqui não pode degradar, não pode mexer com isso, olha, pai, tem leis. Então, tudo isso é importante, essa integração, essa informação, e como a Polícia Federal, efetivamente, ela, com essas integrações com outros órgãos, focado nessa educação, nessa prevenção. Isso é muito importante. E nós temos agora uma última pergunta, a doutora. Pode falar, Sheila. Doutora Aline, quais são os planos futuros sob sua liderança, incluindo a construção da nova sede da Polícia Federal em Sergipe e outras iniciativas que visam fortalecer a estrutura e a atuação da instituição no Estado? Bom, a construção da nova sede já é uma realidade, né? Que, aliás, me satisfaz muito de perto, porque na medida que a gente cuida do nosso público interno, a gente está cuidando também do público externo da sociedade. Então, a nova sede, ela vai proporcionar que nós possamos receber, né, as pessoas que buscam pelos serviços da Polícia Federal com muito maior qualidade, e vai engrandecer a presença da Polícia Federal no Estado. Então, nós já estamos andando aí para 6 meses de obra, está crescendo, graças a Deus, foi algo que a gente pegou lá no início, né, de 2023, com um projeto executivo ainda atrasado, e em tempo recorde nós conseguimos atingir, né, essa construção que já é uma realidade hoje. Fora a questão da nova sede, nós temos projetos, né, de estruturação, melhor estruturação para bem servir a população sergipana, em termos de estrutura da Polícia Federal no Estado, não apenas aguardando essa construção. Porque a nova sede, eu digo que ela não é um prédio, ela é um condomínio, né? Então, é uma área que vai contemplar todo o aparato policial. Nós teremos centro de treinamento, estande de tiro. Então, uma grande construção, o próprio tamanho do terreno o denuncia, né? Então, a gente vê ali que é uma obra de realmente grande porte. Enquanto isso, nós tivemos recentemente um chamamento público aberto para uma sede provisória. As instalações que a Polícia Federal ocupa hoje no Estado já são modestas há muito tempo, né? Já não comportam a gama de atividades que fomos absorvendo. Então, recentemente nós tivemos esse chamamento público, daremos a resposta nos próximos dias, aliás, até para acalmar as pessoas que estão tão ansiosas, né, os stakeholders que estão nos procurando para saber esse resultado. Mas teremos sim uma sede provisória.
né? Uma possibilidade de criar espaços em que a gente vai prestar o nosso serviço, especialmente de polícia administrativa, de uma forma muito mais confortável e digna, né? Então, esses são os projetos a nível de gestão interna, fora milhares de outros, né? Mas, para falar de alguns projetos agora para o início de 2025, nós acabamos de instituir, né, que na verdade todos esses projetos, tudo que a gente vai instituindo ou fortalecendo, começa lá atrás, né? A gente é um passo de cada vez, né? E esse processo também é muito gostoso. Eu particularmente sou uma apaixonada pelos processos. As entregas sim, mas o caminho ele é bastante engrandecedor. E nós acabamos de implantar o grupo de polícia aeroportuária, o GPAE, né, que tem essa condição de reforçar ainda mais a segurança no aeroporto, né? Então, é uma polícia voltada ali para o vai e vem dentro do nosso aeroporto, que é a atribuição da Polícia Federal. Uma atribuição da Polícia Federal que estava a desejar no aeroporto de Sergipe, mas que com seu crescimento nós estamos implantando, na verdade já está implantado, está em fase de fortalecimento. Então, acredito que no ano de 2025 vocês ouvirão falar bastante das ações conjuntas do GPAE, inclusive com outros grupamentos da própria Polícia Federal e de outras instituições, além de uma ampliação e união cada vez mais forte do GEPOM com a nossa DMA. Então, como eu já exemplifiquei aqui, né, o grupo de polícia marítima, ele está ali umbilicalmente ligado à proteção ambiental. Então, é uma questão não só de realizar patrulhas na nossa fronteira marítima, mas também de retroalimentar de informações à Polícia Judiciária por meio da Delegacia de Meio Ambiente, e isso nós queremos fazer de uma forma mais coordenada e com resultados mais visíveis para a sociedade, né? Fortalecimento cada vez maior da nossa DeleCyber. A DeleCyber é a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. Tivemos uma operação na última semana, né? Vocês viram a importância dessas ações, acho que dispensa comentários. Cada vez mais fortalecer e ampliar algo que para mim é muito caro, que é a comunicação social. Estamos aqui representados pela Larice. A Larice está temporariamente conosco, mas o nosso chefe da comunicação social é o José Ailton. Isso promoveu também as ações da Superintendência de Sergipe a um novo patamar. Então, eu sou uma apaixonada pela comunicação social. Ela é precisamente a liga da Polícia Federal com a sociedade, e também promove uma comunicação interna e também promove ações de cerimonial e que marcadas com a presença de autoridades. Então, é uma outra vertente que a gente quer ampliar e fortalecer, além de inúmeras outras, né? Se eu for falar aqui de todos os projetos, a gente vai tomar todo o tempo dos senhores, mas de modo geral são esses os projetos que estão caminhando e espero em breve trazer boas notícias. Com certeza, a doutora Aline será convidada novamente para o nosso programa para trazer mais informações. Porque é uma riqueza, né, Queiroz? Agora nós estamos encerrando o programa Saúde em Foco com a palavra, com as considerações finais da nossa convidada, a doutora Aline Marquezine Pinto. Minha palavra é gratidão, é agradecer a vocês todos esses espaços que nos são concedidos à Polícia Federal. E passar uma mensagem aos telespectadores, né, aos espectadores da rádio. A Polícia Federal está de portas abertas, né? Nós não somos uma instituição enclausurada, dependemos também da sociedade para que nossa ampliação se fortaleça e se amplie. Então, convoco especialmente, né, os municípios do interior do estado a não se sentirem distantes da nossa Polícia Federal,
né? Como eu já falei aqui, também temos como projeto fortalecer essa ação itinerante, mas vou fazer aqui um apelo, né? Sigam a PF Sergipe, né? @PF Sergipe no Instagram, e ali nós temos o nosso QR Code do Comunica PF. Divulguem, vamos participar, vamos denunciar, só assim nós teremos um Estado mais forte. Pode ser um Estado pequeno e com cifras menores destinadas a nível de recursos públicos, se compararmos com outros estados. No entanto, são significativas para este estado. É isso que nós temos que ter em mente. Então, é uma população... A população não pode se ressentir de falta de educação, de meios que façam prover a sua locomoção, de água, num estado que a gente sabe que existe a questão da seca, e a Polícia Federal tem sim a sua vertente de atuação em todas essas áreas, portanto vamos avançar. Manifestamos nossa profunda gratidão por sua presença, doutora Aline. Foi uma honra tê-la conosco, compartilhando este momento tão significativo para toda a nossa sociedade, né, Queiroz? Nós temos no nosso bloco, um bloco chamado Fé e Espiritualidade. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. Fazemos essa reflexão para todas as autoridades do nosso Brasil. E é seguida de uma oração à prece, justamente para essas autoridades. Senhor, diante de Ti, elevamos nossas vozes em oração e preces pelas autoridades constituídas em nossa nação, como nos ensina em 1 Timóteo 2:1-2. Que nossas súplicas e orações e intercessões hoje sejam um instrumento de transformação e paz. Pedimos que o poder do Teu Espírito toque o coração de cada líder, dos mais altos cargos às bases da sociedade, que cada autoridade investida da responsabilidade de guiar nosso povo seja inspirada a agir com empatia, discernimento e justiça, sempre buscando o bem comum e a proteção da vida. Hoje expressamos nosso profundo respeito e reconhecimento a todas as autoridades do Brasil, que cada líder, independente do seu cargo, seja guiado pela compaixão e sabedoria, com um forte senso de justiça e responsabilidade. Visualizamos um Brasil onde as autoridades trabalham unidas, transcendendo partidos, ideologias ou interesses pessoais, formando uma aliança verdadeira em prol do bem comum e da proteção de todas as vidas. Imagine mãos entrelaçadas em cooperação movidas por um propósito maior, construir uma sociedade mais justa, pacífica e digna para todos. Que nossos líderes ouçam atentamente as vozes dos mais vulneráveis, defendam a cidadania e garantam o respeito aos direitos de cada cidadão. Que suas decisões sejam tomadas com coragem, com olhos atentos para o sofrimento do próximo e com a convicção de que lutar pelo que é justo é sempre o caminho mais nobre. Aqueles que têm a responsabilidade de guiar o país, pedimos sabedoria, responsabilidade e integridade em cada ação, que suas decisões construam pontes de harmonia, promovam o bem-estar e garantam um futuro onde todos possamos viver com dignidade, respeito e solidariedade. Que possamos unir como nação em torno de um objetivo comum, criar um Brasil onde o respeito e a paz e a esperança sejam as bases de nossa convivência. Que esta oração e estas preces sejam universais e nos inspire juntos a trilhar um caminho para um futuro melhor para todos. Nesse momento nós convidamos vocês a participarem da oração, a prece universal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todo o sempre. E agora, nossos agradecimentos. Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. Reconhecemos que o trabalho da Polícia Federal ao cumprir a lei e proteger a sociedade
pode trazer impactos profundos para todos os envolvidos, incluindo aqueles que enfrentam a justiça. E o nosso objetivo é tratar cada pessoa com dignidade, pois acreditamos que, independentemente das circunstâncias, todos têm o desejo de um futuro melhor para suas famílias e filhos. A lei é uma ferramenta essencial para promover a justiça e a segurança, mas a humanidade deve ser sempre um ponto de conexão. Por isso é importante lembrar que as ações das instituições visam não apenas a aplicação das normas, mas também a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada para as futuras gerações. Acreditamos no potencial de mudança e na importância do diálogo, com respeito, empatia e um olhar voltado para o bem coletivo. Podemos criar caminhos que promovam a harmonia social, sem esquecer que cada indivíduo, mesmo em momentos desafiadores, possui valor e merece ser tratado com consideração e respeito. Hoje, rendemos nossa mais profunda gratidão e respeito a todos os servidores que diariamente dedicam suas vidas para garantir a segurança e a justiça em nosso país. Seu trabalho incansável é um pilar fundamental para a construção de um futuro melhor para todas nossas famílias, filhos e sociedade. São homens e mulheres que, com coragem e determinação, enfrentam desafios para proteger e servir, muitas vezes colocando o bem coletivo acima de suas próprias necessidades. Essa entrega é um ato de amor e compromisso com as famílias do Brasil, refletindo valores que inspiram e fortalecem nossa nação. Estendemos essa homenagem a todos que atuam na segurança pública em todo o território brasileiro, seja na aplicação da lei, na promoção da ordem ou na busca por um amanhã mais justo e seguro. Vocês são verdadeiros guardiões do futuro que desejamos para as nossas gerações. Gratidão por sua dedicação e pelo exemplo de integridade e humanidade e esperança de desejo como legado para o nosso país. Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão à doutora Aline Marquezini e a todos os servidores da Polícia Federal pelo incansável compromisso em promover a segurança de nossa sociedade de maneira ética e humanizada. As ações da Polícia Federal sob a sua liderança, doutora Aline, têm transcendido o cumprimento da lei, demonstrando o cuidado genuíno em aproximar a instituição da sociedade, seja pela proteção de nossos recursos naturais, pelo apoio a iniciativas educacionais e sociais ou pela integração com outras forças de segurança. O trabalho realizado inspira confiança e promove cidadania. O exemplo de dedicação e sensibilidade da doutora Aline e de sua equipe nos lembra que proteger não é apenas aplicar a lei, mas também educar, acolher e construir pontes para o futuro mais justo e seguro para todos. Em nome de nossa audiência, de nossos telespectadores ouvintes, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho transformador que vocês realizam. Queremos, em seu nome, doutora Aline, parabenizar a diretoria, as superintendências e servidores que fazem da Polícia Federal ter os brilhantismos nas suas realizações. Com profunda gratidão, celebramos todos vocês. Que o programa Saúde em Foco continue semeando esperança, alegria e amor, unindo nossas vozes em uma sintonia de inspiração e transformação. Desejamos a todos uma extraordinária semana.